Olá, você está no canal Pragmatismo Ilusório, apresentado pelo Emilton Mobok Faik. E hoje eu estou iniciando um quadro aqui que se chama Conversa com um Fudido, que eu vou fazer aqui um vídeo rapidinho, entendeu? É uma conversa descontraída e sem edição aqui, porque editar é difícil pra caralho. E hoje eu vou falar sobre pessoas, porque pessoas têm um sistema de padrão parecido, inclusive irmãos e parentes no geral. Quando você é uma pessoa diferente dos seus familiares, você tende a conversar só o básico com eles. E ser diferente não significa que você está sendo uma pessoa... Quer dizer, ser diferente às vezes significa ser uma pessoa, como eu posso dizer assim, não muito boa pro seu padrão. Por causa do quê? Por causa que quando você é diferente, você pode falar coisas que aquela outra pessoa não vai entender tanto. Aí você vai quebrar a sua cara e vai ficar por isso mesmo. Você só passou vergonha. E por que você tende a conversar só o básico com seus familiares? Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Você gosta do mangá de Hunter x Hunter e o seu pessoal nunca viu essas coisas. Ele só vê coisas que passa na tela do celular ou na TV e nunca sequer ou especularam ou disseram a palavra mangá ou o nome Gon em seu dicionário. E claro que depois do trabalho eles têm tempo livre para fazer qualquer coisa. E o que eles fazem? Vão para academia? Não. Vão fazer hora extra? Não. Ficam falando de novelas, ficam falando de série, ficam falando de animais que tem em casa e o que fazem. E ficam falando de notícia na TV ou ficam falando de nada. Então, eles ficam falando de nada, pô. É isso ou não é? Lógico que é. Não é isso? Claro que é. E, além disso, eles ficam falando, assim, é minha opinião, tá? É meu convívio. Eu convivo com essas pessoas e eu sei do que eu tô falando. Eles não trabalham numa escala puxada, quer dizer, trabalhar numa escala puxada eles trabalham. Só que a minha mãe, ela termina o serviço dela 4 horas, 5 horas no máximo. Então ela tem tempo para fazer outras coisas, além de ver o celular. Que o celular, repito, não em vídeo, né? Eu repito sempre para pessoas próximas. O celular é um vício e vício tem que ser controlado, porque senão toma o tempo da nossa vida inteira. E tá acontecendo comigo também. Eu não posso ser hipócrita aqui e falar que não acontece comigo, porque acontece comigo. E voltando, além disso que eu acabei de dizer, eles ficam colocando comida quente no pote de plástico, sendo que comida quente em uma tigela de plástico causa câncer. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas se você colocar se você colocar comida quente em um pote de plástico, vai causar câncer, resultando na sua morte. Se bem que teve um médico aí que descobriu a cura do câncer de pâncreas, mas é de pâncreas, pô. Você pode ter câncer em outro lugar. Não que você tenha, né? Claro que eu não quero que você tenha essa parada aí. E o pessoal não sabe disso. Se você sabe disso e tá tomando chá de ervas no copo da Winx rosa de plástico, me desculpe, você não sabe. O que te torna diferente das pessoas comuns? O simples fato de você comer uma coisa saudável, não ultraprocessada. E o que eu quero dizer com isso? Quando você come uma coisa, por exemplo assim, te chamaram para ir pro McDonald's ou ir pro BK. Aí você fala, não, eu vou aqui comer o meu arroz, feijão, porque é dia de semana ainda. De final de semana pode até ser, mas dia de semana eu vou comer arroz, feijão, salada. Vou comer aquele bifinho ali feito na air fry, entende? Isso daí te diferencia de outras pessoas, porque as pessoas tendem a comer coisas com muita caloria, resultando dela ficar com o corpo meio inchado. E quando você come essas coisas saudáveis, você, além de desenvolver calma aí,
palavra saiu da minha cabeça. Você, além de desenvolver uma disposição maior, você desenvolve pensamentos diferentes e disposição. Que eu acho que eu acabei de falar disposição, mas eu vou falar de novo. Você tem disposição para fazer essas coisas. Você tem disposição para ir ali. Você tem disposição para chamar alguém para sair. Ou você próprio mesmo sai sozinho. E etc. Aí voltando. Você lê um mangá. Ou um livro. Ou sei lá, desenhar. É diferente de outra. É diferente. Querendo ou não, é diferente. Porque, pô, quem lê mangá hoje em dia físico? Ninguém. Pelo menos que eu saiba, ninguém. O pessoal lê mangá ou livro raramente. Às vezes nem lê livro. Nem lê livro. Isso é verdade. E desenha muito menos. O único que faz essas coisas agora sou eu. Inclusive, se você não lê um mangá de Hunter x Hunter, você não sabe o que tá perdendo. E se você não gosta de mangá em 2026, também não sabe o que tá perdendo. E etc. Quando você começa a ver essas coisas, de se alimentar saudável, ficar com mais disposição, ver que álcool, Coca-Cola, doce faz mal, e todas essas merda faz mal, aí tu pode estar... Aí tu transcende, meu brother. Transcende. Agora tu pode estar se perguntando: ah, você fala isso aí porque você tem tempo, né, meu amigo? Você não trabalha ainda. Esse moleque não sabe o que é se ferrar, acordar cedo, voltar 10 horas da noite em casa, tudo ferrado. E no final de semana, você acha que eu não vou beber? Você acha que eu não vou me divertir? Sim, cara. Você pode fazer isso. Tu vai ter tempo. Mas pense bem, meu brother. Use o seu tempo de forma produtiva. Não é papo de coach, tá? Não é papo de coach, é senso comum, cara. Se você trabalhou a semana inteira, aí você vai gastar seu dinheiro de trabalhador na casa das primas, numa balada, ou sei lá, comprando coisa inútil que você acha que tá acrescentando alguma coisa na sua casa, mas não está. Velho, o que te difere de outras pessoas? Merda nenhuma. Tô certo, não tô? Então, então, aí, cara, aí tá seu critério. Pra você que tá assistindo aí, eu só sei que é homem que assiste, então, daí é seu critério, velho. Você pode, sei lá, em vez de você comprar uma estátua pra você fazer de decoração na sua casa, uma estátua de evangelho, uma estátua sei lá, de uma televisãozinha pra colocar na sua estante, saiba que isso é inútil, cara. Você pode comprar um livro e ler, ou essas paradas que você faz, você pode aprender em curso, pra sair desse seu trabalho de merda aí de 10 horas e arrumar um trabalho digno, que é isso que você merece. E, man, outra coisa, começa a colocar na marmita arroz, feijão, salada e ovo, ao invés de coisas. Aí, detalhe, coloca numa marmita de vidro, velho. Porque se você colocar numa marmita de plástico, bota aquilo que eu te falei. Plástico quente, câncer presente. Entendeu? E, cara, começa a colocar essas paradas aí que você vai ver a mudança. E começa a dormir bem, entendeu? Começa a dormir bem, não é 2 horas não, dorme meia-noite, o menos, se você estiver muito cansado, não fica com o celular na mão, porque você vai ter mais dopamina à noite, e isso daí vai te prejudicar de um jeito totalmente ferrado, entendeu? Agora me diz, qual é a diferença de você, tipo assim, na hora que você tá deitado, você pega o seu celular, aí você começa a ver um vídeo. Aí você vai vendo o vídeo, sendo que você tem que trabalhar amanhã. E você não. E quando você tem que trabalhar amanhã, você tem que trabalhar amanhã. Só que você não consegue. Você vai vendo o vídeo, aí quando você vai ver já é 4 horas da manhã, 2 horas da manhã. Aí você não vai ter tempo pra dormir. Ou até você tem tempo pra dormir, né?
porque o pessoal hoje em dia, pelo menos aqui, tá começando a dormir 2 horas e acordando 5 horas da manhã. Mas não é normal isso. Você tem que ter um sono legal, entendeu? Tem que ser um sono legal porque sono ajuda, né? Ajuda a reconectar, fazer reconexão, sei lá, velho, esqueci a merda da palavra. Mas faz, entendeu? Ajuda no desenvolvimento mental durante o dia e você pode performar melhor no outro dia, entendeu? Sendo que se você dormir melhor, porque se você não dormir, se você ficar acordado a noite toda, meu filho, aí você vai ser tipo, eu vou falar um nome fictício aqui, uma Gabriela da vida, entendeu? Entendeu? Ó, agora eu vou falar. Eu já trabalhei e vou voltar a trabalhar e vou continuar sendo uma pessoa diferente. Repetindo, não que isso seja uma coisa boa, mas eu vou ser, porque eu sou. Eu vou ser e eu sou, entendeu? E se você também vai uma dica aqui. Saiba que tu vai ter que se adequar para falar com pessoas comuns. Ou seja, você infelizmente vai ter que aceitar aquela pessoa como ela é. E é isso, cara, você vai ter que aceitar. Porque se tu não aceitar e nem responder, tu vai ser engolido. O que eu quero dizer com isso? Tu até pode ser inteligente em um ambiente, mas tu tem que ser diferente dialogando para tu não ser otário que faz tudo, recebe pouco e se ferra muito. Infelizmente, você não pode ser quem você é em certos ambientes, com certas pessoas. Tu tem que ser malandro. E malandro que eu digo tu saber conversar mesmo que tu não queira. Fazer parte de um grupo de funkeiro mesmo que você odeia. Etc, etc. Porque o botileiro é complicado, cara. Você só vai ser você quando você estiver em casa ou sozinho. De resto, tu vai ter que botar a máscara. E é isso. Porque os BR são parecidos. E porque eles veem a mesma coisa. Surgiu uma oportunidade, tá ouvindo funk, samba, racionais, pop, trap. E nos finais de semana, ou estão em casa ou em uma balada. E usam sempre os mesmos xingamentos. Sempre, cara. Não tem um que inova, cara. Ou é FDP, ou é arrombada, etc, entendeu? Todos, todos, todos iguais. E gostam de comida que faz engordar rápido. E é isso aí, entendeu? Dá like e se inscreve.